Olá, meu nome é Silsa Fogagnolo, sou professora de espanhol e vim aqui hoje falar um pouco da origem da língua espanhola para vocês. Aqui nós temos o mapa, eu trouxe aqui o mapa para poder ficar mais fácil para nós se localizar, para entender melhor a história. Aqui nós temos a Europa, temos a África e esse pedaço aqui pequeno é Península Ibérica. A língua espanhola, ela nasceu na Europa, mais especificamente na Península Ibérica. Península Ibérica era um território formado de pequenos reinos, com a sua língua, com a sua religião, sua cultura, enfim. Era uma pequena região onde passava várias caravanas, iam e voltavam, e passou algum tempo, aconteceu que Península Ibérica sofreu uma invasão. Vieram para a Península Ibérica os romanos, que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, que o Império Romano foi o império mais importante da antiguidade. Bom, os romanos vieram para aquele pequeno território e eles trouxeram a sua cultura, sua língua, sua religião. Aqueles pequenos reinos que eram formados Península Ibérica, eles eram cristãos, eles tinham a sua língua também. E veio os romanos e trouxeram a sua língua, que era o latim. Aí formou-se uma confusão cultural, linguística cultural, porque já tinha um povo que falava a língua nativa e vieram os romanos. Os romanos, eles invadiram a Península Ibérica e foram tomando conta dali, e o tempo foi passando, eles estavam ali tomando conta mesmo do território, até que Península Ibérica sofreu uma nova invasão. Vieram para aquele lugar os árabes. Os árabes, eles foram invadindo, eles vieram aqui, pela costa aqui, foram subindo e chegaram em Península Ibérica. Eles ultrapassaram um canalzinho chamado Gibraltar e foram tomando conta de tudo. Os árabes, eles não eram cristãos, eles eram muçulmanos, a religião deles era muçulmana, e eles vieram tomando conta de tudo, guerreando, e teve muitos conflitos, muita guerra, muita luta ali, e o tempo foi passando e eles foram aumentando, foram invadindo mesmo tudo, até que os romanos, uma quantia de romanos foram embora, mas ali ainda tinha aqueles pequenos reinos, e eles resolveram então se ajuntar para se tornar um reino forte, uma organização forte, para poder expulsar os árabes dali. Isso durou muitos anos mesmo, durou 700 anos, para eles conseguirem aquele outro povos ali que se uniram, aqueles pequenos reinos. Também tinha ali um povo romanos também que ficaram ali. Eles foram se reunindo, se unindo, e para expulsar os árabes dali. Tá. Nesse tempo teve muita luta, muita guerra, porque quando se fala em expulsar um povo, e então tem esses conflitos mesmo. E o que aconteceu? Eles se reuniram, se uniram, formaram ali uma organização e começaram a lutar pela reconquista de Península Ibérica. E o tempo foram passando, nesses 700 anos de luta, de guerra, eles conseguiram expulsar, porque eram muitos árabes, eles já tinham dominado quase tudo, quase Península Ibérica inteira.
quase que eles não conseguem fazer aquela expulsão. Mas, enfim, esse povo se reuniram e conseguiram expulsar. Depois disso, eles já tinham sofrido 2 invasões, que eram os romanos e também os árabes. Eles decidiram então se unirem, aqueles pequenos reinos se unir para formar um reino forte, para que não houvesse mais invasões ali, porque enfim, eles já estavam cansados de sofrer, porque teve muita guerra e enfim, muitos conflitos, e eles estavam cansados, tinham medo que houvesse uma nova invasão e eles não conseguissem se livrar. Então, eles se reuniram, foram se juntando e se tornaram um reino unificado, um reino forte. No meio desse reinado tinha o reinado de Castilha, que era um reinado forte, com um rei, e eles resolveram então se unir a esse reinado de Castilha. E foi assim, depois de toda esse conflito, essa luta, essas guerras, depois de tudo isso, eles conseguiram formar uma nação. Conseguiram aí, ali na Ibérica, na Península Ibérica, o que aconteceu? Virou uma nação. Porque daí esse povo se reuniram, se fortificaram e ficaram preparados para que não houvesse mais invasões, que eles conseguissem não deixar mais entrar povos diferentes ali e tomar o reinado deles, enfim. Aí eles se reuniram e formou-se então uma nação. Essa nação foi dado o nome de Espanha. Esse país chamou-se Espanha. Aí eles decidiram então, como tinha várias línguas, né? Tinha um pouco de latim, um pouco da língua nativa dos povos que já existiam ali, um pouco também de árabe. Eles resolveram então que ficasse uma língua oficial, uma língua que fosse a língua da nação. Mesmo eles falando outras línguas, né? Mesmo tendo essa diferença assim linguística, eles resolveram que a nação tivesse uma língua oficial. E essa língua oficial foi a língua espanhola. Essa história relata de como que surgiu a língua espanhola. Ela surgiu depois de várias guerras, várias lutas, porque várias lutas que o povo lá da Península Ibérica sofreram invasões, enfim, sofreram muito, eles conseguiram formar então essa nação chamada Espanha. E foi uma vitória para eles, foi uma vitória, porque eles sofreram muitos anos para conseguir expulsar os árabes, que eram um reinado forte que estava ali tomando conta da Península Ibérica. Mas daí, o que aconteceu? Eles decidiram então que essa nação chamasse Espanha e que tivesse uma língua oficial. Aí veio o espanhol, a língua espanhola. Agora, hoje em dia, nos nossos dias de hoje, tem assim uma pequena confusão entre alunos e até mesmo entre outras pessoas, que por que castelhano e espanhol? Qual que é a língua certa? É o castelhano ou é o espanhol? Não tem diferença. A única diferença é que espanhol é por causa do país que é Espanha. E castelhano por causa do reinado forte lá de Castilha. Mas enfim, é praticamente a mesma língua. A diferença é só isso. Bom, gente, eu vim aqui trazer um pouco da história, bem resumida, né? Porque nós não temos muito tempo para falar bastante, então tá bem resumida. E tchau, até mais!